Agora a gente vai falar sobre função sobrejetiva ou função sobrejetura. A gente falou anteriormente sobre o que era uma função injetiva, em que cada elemento do domínio tinha um correspondente único no contradomínio. Agora a gente vai falar sobre função sobrejetora, que é aquela função, e prestem atenção nisso, pessoal, é aquela função em que o domínio é igual à imagem. É tranquilo, é só isso. Se o domínio for igual à imagem, aí você tem uma função sobrejetura. Os exemplos que a gente vai ver aqui pra frente, talvez você ache um pouquinho complicado, mas é só falta de costume. Tenta entender esses exemplos e segue a vida. Sempre que você for ver um exercício de fato, e a gente vai ver os exercícios aqui, vocês vão ver que é fácil a gente identificar que a imagem não é igual ao contradomínio. Vocês vão ver que é simples de identificar. Por mais que os exemplos que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar aqui agora, seja um pouquinho mais complicado de entender do que cai nos exercícios. Olha só. Então, só pra gente definir de uma forma matemática. Uma função f de a em b é sobrejetiva quando, para qualquer elemento y pertencente a b, ou seja, qualquer elemento do contradomínio, pode-se encontrar um elemento x pertencente a a tal que f de x é igual a y. Galera, o que isso aqui quer dizer, e se você tiver dificuldade de entender, basta anotar e repetir, até que essa abstração fique mais comum na sua cabeça, fique mais fácil de ser visualizada. E aí é só fazendo exemplos mesmo, só trabalhando com funções que isso vai acontecer, tá? Mas o necessário aqui, que eu acredito que seja, é entender que y é um elemento do contradomínio, x é um elemento do domínio, e f de x é o valor que a sua função assume naquele ponto x, tá? F de x é o valor que a função assume no ponto x. Ponto x igual a 1, se a função for 2x, vai ser 2. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, a função f de r em r, dada por f de x igual a x mais 2, é sobrejetiva, porque todo elemento de R é imagem de um elemento de R. Vamos ver, ó. Todo elemento do conjunto dos números reais é imagem de um elemento do conjunto dos números reais. Olha só, vamos pegar dois exemplos aqui, tá? Se a gente pega f de x igual a 5, o que a gente tem? Que isso daqui é imagem de x igual a 3. Porque se a gente faz 5 menos 2, isso é igual a 3. Ou seja, f de x menos 2 é igual a 3. Você pode pegar f de x igual a qualquer coisa. Vamos pegar f de x igual a 8. É a imagem de x igual a quê? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou dizendo que f de x é igual a 8, então 8 menos 2, x vai ser igual a 8 menos 2. Que é o quê? 8 menos 2 é 6. Então, a gente pode deixar isso bonitinho. X igual a 6, pois 8 menos 2 é igual a 6. E galera, não importa qual seja o número real, através dessa relação aqui, você vai conseguir obter o valor que ele assume lá na função, ok? A gente vai conseguir obter o valor de x, não importa, tipo, você pode dar qualquer f de x e você vai conseguir obter o valor de x. Por isso a gente diz que a função ela é sobrejetiva, tá bom? Nesse outro exemplo, a gente tem que a função de reais em reais positivos é dada por f de x igual a x ao quadrado. Ela é sobrejetiva, pois todo elemento dos reais positivos é imagem de pelo menos um elemento de R. Olha, aqui você pode pensar assim, não importa qual seja o elemento que você pegue no domínio, você sempre vai ter um correspondente no contradomínio, sendo o contradomínio os reais positivos. Então, se é os reais positivos, eu posso dizer que ela é sobrejetiva. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. F de x igual a 9. Se eu sei que x é igual a mais ou menos a raiz de f de x, então f de x igual a 9 é imagem de... Bom, eu sei que x é igual a mais ou menos raiz de f de x, e f de x é igual a 9, então x é igual a mais ou menos raiz de 9, que é igual a mais ou menos 3. Então, o 9 é imagem de x igual a 3 e de x igual a menos 3, ok? E aí você pode fazer isso com qualquer número real. Se eu pegar um número real aqui, por exemplo, sei lá, f de x
igual a 3 é a imagem de... Eu sei que o valor de x é igual a mais ou menos raiz de f de x, que é 3. Então, é a imagem de x igual a mais raiz de 3 e de x igual a menos raiz de 3, ok? Não vou colocar aqui o valor de raiz de 3, porque a notação simbólica faz muito mais sentido, sendo que raiz de 3 é um número irracional, não vou conseguir escrever todos os dígitos, então, muito mais sentido colocar só raiz de 3, tá? E é isso, pessoal. É assim que vocês definem, que vocês verificam se a função é sobrejetiva. Aqui, por exemplo, se a gente troca, se a gente tira de reais positivos para reais, aí ela deixa de ser sobrejetiva, porque a gente vai ter um monte de elementos negativos no contradomínio que não estão definidos, tá? Estaria sobrando um monte de elementos negativos no contradomínio que não possuem nenhum correspondente lá no domínio, porque a gente sabe que x ao quadrado retorna apenas números positivos. Não tem como você fazer um número ao quadrado e dar um valor negativo, tá? Ok. E o último exemplo que a gente vai ver aqui é a função sucessora. E galera, geralmente o que vai cair no exercício é para vocês fazerem algo parecido com isso. Verificar se é sobrejetiva ou não é sobrejetiva. E aí você pode fazer achando um único caso em que ela não é sobrejetiva. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. A função sucessora, definida de números naturais em números... definida de naturais em naturais, ok? Por que função sucessora? Porque ela retorna sempre o próximo número. Tipo, lembra que vocês estudaram os números naturais? E aí você viu que para obter o sucessor de um número natural, bastava você somar 1, né? Tipo, eu pego 1. Quem é o sucessor do 1? Soma mais 1 que dá 2. Quem é o sucessor do 2? Soma 1 que dá 3. Quem é o sucessor do 5? Soma 1 que dá 6. Então, esse é o sucessor do 5, sucessor do 2, sucessor do 1. Tranquilo, né? E aí, galera, nesse caso aqui, a gente tem a função sucessora. Ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque a imagem de f vai ser igual aos números naturais sem o zero, enquanto que aqui ela está definida para todos os naturais. Nesse livro, os naturais é definido com o zero, né? Eu acredito que seja assim... Não lembro agora, não vou voltar no livro para ver se lá ele definiu os naturais com zero ou sem o zero, né? É muito livro que eu estudo. Mas assim, essa questão do zero pertencer ou não ao conjunto dos números naturais varia de autor para autor, tá? Então, gente, matemática é raciocínio, você tem que pensar nas coisas na hora. O que a gente aprende muito na escola é regrinhas, e aí, por exemplo, sei lá, você aprende regrinhas, aprende a resolver equações e aí você começa a fazer isso como se fosse um robô sem pensar o que está fazendo. Matemática você precisa pensar o que está fazendo, ok? Então aqui, ó, tô supondo que ele definiu, né? Acredito lá que no início do livro ele definiu os naturais com zero pertencente aos naturais, senão ele não estaria dando esse exemplo aqui, né? Senão estaria meio errado, mas enfim. Ela não é sobrejetiva, por quê? Porque ele definiu os naturais aqui com zero, naturais com zero, e quando eu vou obter os elementos dessa função, eu vejo que o primeiro elemento dessa função é o elemento 1. Aí depois vai ter o 2, vai ter o 3, vai ter o 4, vai ter o 5, e aí vai crescendo para sempre. Ou seja, o contradomínio dessa função é os naturais sem o zero, tá? E isso é diferente dos naturais, em que a função está definida. Ou seja, tem um elemento zero lá no contradomínio que não possui correspondente no domínio. Então, o contradomínio não é igual à imagem da função, tá? E por isso, ela não é sobrejetiva, tá bom? Bom, continue aí para fazer os exercícios e vamos que vamos.